Sabe o que mais me impressiona em mais de 25 anos de prática médica aqui em Portugal? É o número de pacientes que entram no meu gabinete já com um diagnóstico de diabetes tipo 2 avançada e me dizem: doutor, isto foi de repente, foi como um raio em céu azul. Mas quando abro a ficha clínica deles e olho para o histórico dos últimos 5 anos, a verdade é bem diferente. O corpo não estava em silêncio. O corpo estava a gritar por socorro, mas ninguém estava a ouvir. Hoje, preciso de ter uma conversa muito séria e honesta comigo. Se tem mais de 60 anos, o seu corpo não funciona da mesma maneira que funcionava aos 40. Muitos dos sinais que você ignora e atribui apenas à velhice, ao cansaço ou até à próstata, são, na verdade, avisos vermelhos de que o seu açúcar no sangue está a destruir silenciosamente os seus vasos sanguíneos e os seus nervos. Neste vídeo vou revelar os 9 sinais precoces de que o seu corpo já não está a conseguir processar o açúcar muito antes de as análises de rotina mostrarem o perigo. E atenção, vou falar de um 10º sintoma, um assassino silencioso, que é o mais perigoso de todos porque não se sente absolutamente nada. Mas a boa notícia é que, ao contrário de muitas doenças da idade, esta situação pode ser travada e até revertida se agirmos a tempo. Vamos começar por entender o primeiro sinal, que é talvez o erro de interpretação mais comum que vejo nos meus pacientes portugueses. O primeiro erro grave é ficar à espera de sentir sede. Se está à espera de ficar com a boca seca para desconfiar da diabetes, pode estar a cometer um erro fatal. Vou contar-lhe o caso da Dona Maria, de 72 anos. Ela foi trazida às urgências pela filha depois de ter desmaiado na cozinha. Quando lhe perguntei se tinha bebido água, ela respondeu-me com toda a sinceridade: "Ó, senhor doutor, eu não tinha sede nenhuma." Mas as análises mostravam o contrário. O sangue dela estava espesso como mel, com níveis de açúcar perigosamente altos e uma desidratação severa. Como é que isto acontece? O mecanismo é fascinante e assustador. Quando o açúcar no sangue sobe, os seus rins entram em modo de emergência e tentam lavar esse excesso através da urina, puxando água de todo o corpo. Num adulto de 30 anos, o cérebro dispara imediatamente um sinal de sede intensa. Mas depois dos 60 anos, o nosso sensor de sede no hipotálamo envelhece e perde a sensibilidade. Ou seja, o seu corpo está a secar por dentro devido ao esforço dos rins, mas o seu cérebro não lhe avisa. Você fica desidratado, sente tonturas, confusão mental ou cansaço, mas raramente sente aquela sede urgente que os livros descrevem. A lição aqui é vital. Não confie na sua sede. Se a sua urina estiver escura ou se sentir a boca pastosa, já é tarde. A regra de ouro é beber água por disciplina, não por vontade. Quero que seja sincero comigo. Você costuma beber água ao longo do dia ou só quando se senta para comer? Responda-me nos comentários, agora, se essa água toda está a sair do seu corpo, ela tem de ir para algum lado. E é isso que nos leva ao segundo sinal, que muitas vezes é confundido com problemas de próstata ou bexiga fraca. O segundo sinal é aquele que mais frequentemente é mal diagnosticado pelo próprio paciente em casa. Se você se levanta 2 ou 3 vezes por noite para ir à casa de banho, pare de dizer a si mesmo que é apenas da idade ou culpa da próstata. Deixe-me falar-lhe do Sr. António, um paciente de 68 anos. Ele passou um ano inteiro a tomar suplementos para a próstata porque acordava 3 vezes por noite. Mas havia um detalhe que ele ignorou: a quantidade. Ele não tinha dificuldade em urinar, pelo contrário, a bexiga estava sempre cheia e a urina era clara e abundante. Quando finalmente fizemos as análises, a glicose dele estava altíssima. Por que é que isto acontece? O nosso corpo tem um limiar de segurança. Quando o açúcar no sangue ultrapassa um certo nível, os rins já não conseguem filtrá-lo e segurá-lo. O açúcar transborda para a urina. E aqui está a chave. O açúcar age como uma esponja. Ele atrai água. Portanto, se você tem muito açúcar na urina, esse açúcar vai roubar água do seu sangue e encher a sua bexiga rapidamente. A diferença fundamental é esta. Na próstata aumentada, você tem vontade, mas sai pouco. É um jato fraco. Na diabetes, o volume é grande. Você enche a sanita várias vezes. É o seu corpo a tentar desesperadamente livrar-se do excesso de doce que está a circular nas suas veias. Pense na sua última noite. Você acordou com a bexiga a arrebentar ou apenas com uma sensação de desconforto? Conte-nos nos comentários, porque esse detalhe muda tudo. E claro, se você passa a noite a correr para a casa de banho, o seu sono fica destruído. E isso leva-nos diretamente ao terceiro sinal que muitas pessoas confundem com preguiça, mas que é, na verdade, uma crise energética celular.
O terceiro sinal é o que eu chamo de cesta perigosa. Sentir um pouco de sono depois de uma refeição pesada pode ser normal, mas sentir que vai desmaiar de sono 30 minutos depois de almoçar não é. Imagine o cenário clássico de um almoço português. Você come a sua sopa, um prato de peixe com batatas, talvez um pouco de pão e termina com uma fruta doce, como uvas ou melão. Meia hora depois, cai-lhe em cima uma exaustão tão grande que os olhos fecham sozinhos e o corpo pesa toneladas. Você pensa, comi bem, agora preciso de descansar. Mas, na verdade, o que está a acontecer é um paradoxo fisiológico assustador. As suas células estão a morrer de fome, mesmo estando rodeadas de energia. Deixe-me explicar a ciência disto de forma simples. Quando comemos esses hidratos de carbono, eles transformam-se em glicose no sangue. O pâncreas liberta insulina, que é a chave que abre a porta das células para a energia entrar. Mas, na pré-diabetes, as fechaduras das suas células estão enferrujadas, a insulina toca à porta, mas a porta não abre. O resultado? O seu sangue fica cheio de açúcar, o que é tóxico, mas as suas células musculares e cerebrais ficam vazias, sem combustível. O seu cérebro, sentindo essa falta de energia repentina, ordena que o corpo se desligue para poupar recursos. Portanto, essa sonolência incontrolável não é relaxamento digestivo, é uma crise energética celular. É o seu corpo a gritar que não consegue lidar com aquele pão ou aquelas batatas que acabou de comer. Isso acontece consigo? Sente que precisa obrigatoriamente de se deitar depois de comer massa ou pão? Agora, quando esse açúcar fica retido no sangue e não entra nas células, ele começa a procurar outros sítios para se depositar. E um dos primeiros lugares onde ele se manifesta é surpreendentemente na sua pele. O quarto sinal transforma a sua pele num verdadeiro mapa da doença. Já reparou se uma simples picada de mosquito ou um corte pequeno na cozinha demora agora semanas a desaparecer em vez de dias? Muitos pacientes chegam ao meu consultório a queixar-se de comichão constante, especialmente nas dobras da pele, ou a tratar fungos nos pés que nunca passam. Eles gastam fortunas em cremes e pomadas na farmácia, pensando que é alergia ao sabonete ou coisas da idade. Mas o problema não está na superfície, está no sangue. Acontecem aqui dois fenómenos. Primeiro, o excesso de insulina no sangue estimula as células da pele a reproduzirem-se demasiado depressa, criando manchas escuras e aveludadas que parecem sujidade, mas não saem com água. Costumam aparecer no pescoço, nas axilas ou nas virilhas. O nome médico é acantose nigricans e é a tatuagem da resistência à insulina. Segundo e mais grave, o açúcar elevado atua como cacos de vidro microscópicos que danificam os vasos sanguíneos mais pequenos, os capilares. Sem uma boa circulação, o sangue rico em oxigênio e nutrientes não chega à ferida para a fechar. Além disso, o sangue doce é o banquete perfeito para bactérias e fungos. Isto é um perigo enorme, especialmente para os pés. O que começa como uma bolha de um sapato novo pode transformar-se numa úlcera grave porque o corpo perdeu a capacidade de se reparar. Por isso, peço-lhe, hoje à noite, examine os seus pés e as dobras da sua pele. Há alguma ferida que teima em não sarar? Há manchas que parecem sujidade no pescoço? Se a sua pele está a sofrer por fora, imagine o que está a acontecer aos seus músculos por dentro. E é aqui que entramos num paradoxo estranho. Você pode estar a perder peso, mas a ficar mais doente. Vamos falar sobre o falso magro a seguir. O quinto sinal é o que eu chamo de o mito do falso magro. Esta é talvez a armadilha mais comum depois dos 60 anos. Eu ouço isto quase todos os dias no consultório. Mas doutor, eu sempre fui magro, como posso ter diabetes? A resposta está na balança, mas não no peso total. Olhe para o seu corpo ao espelho. Tem as pernas e os braços finos, mas a barriga está proeminente e dura? Se a resposta é sim, você está na zona de risco máximo. À medida que envelhecemos, sofremos um processo natural chamado sarcopenia, a perda progressiva de massa muscular. E aqui está o segredo que poucos médicos explicam. Os seus músculos não servem apenas para força. Eles são o maior tanque de armazenamento de açúcar do seu corpo. Pense nos seus músculos das coxas como uma esponja gigante que absorve o açúcar do sangue depois de comer. Se você perde músculo, as pernas ficam finas, a sua esponja encolhe. Você perde o espaço para guardar a glicose. Conclusão. Você come o mesmo pão que comia aos 40 anos, mas agora não tem músculo suficiente para queimar esse açúcar. O resultado? O açúcar sobra e fica a circular no sangue,
destruindo os órgãos, enquanto a gordura visceral na barriga piora a resistência à insulina. Portanto, ter pernas finas na terceira idade não é necessariamente um sinal de saúde, pode ser um sinal de perda de proteção metabólica. Faça um teste rápido. Consegue levantar-se de uma cadeira sem usar a ajuda dos braços? Se não consegue, os seus tanques de glicose estão vazios e quando esse açúcar não tem onde ficar, ele começa a atacar a fiação elétrica do seu corpo. É por isso que o próximo sinal é tão assustador e doloroso. O sexto sinal é duplo e afeta a forma como você sente e vê o mundo. Começa com uma sensação estranha nas extremidades. Muitos pacientes descrevem-me isto como caminhar em cima de algodão, um formigueiro constante nas mãos, ou uma sensação de ardor nos pés que piora à noite, como se estivessem a queimar, obrigando a destapar-se na cama. Não pense que isto é má circulação ou reumático. Isto é o açúcar a corroer os seus nervos. Lembro-me de um caso que me marcou muito, num verão no Algarve. Um senhor estava a caminhar na praia, feliz da vida, até que a esposa viu um rasto de sangue na areia. Ele tinha pisado uma concha afiada e cortado o pé profundamente, mas não sentiu absolutamente nada. A dor, que deveria ser um alarme de proteção, tinha sido desligada. Isto é a neuropatia diabética. O excesso de glicose é tóxico para os nervos e destrói a capa protetora deles como um fio elétrico descascado. Primeiro sente-se dor e ardor, depois deixa-se de sentir tudo e é aí que mora o perigo de infecções graves. Ao mesmo tempo, preste atenção aos seus olhos. Se a sua visão fica turva e depois volta ao normal no dia seguinte, não corra logo a mudar de óculos. O açúcar elevado faz o cristalino, a lente do olho, inchar e mudar de forma. Quando o açúcar baixa, a visão volta. Estas flutuações são um aviso claro de diabetes, não de miopia. O meu conselho urgente? Olhe para os seus pés todos os dias antes de dormir. Use um espelho se precisar. Se não sente o toque ou a temperatura, vá ao médico imediatamente. Você já sentiu esse fogo nos pés ou teve dias em que a visão parecia embaciada sem motivo? Estes sintomas são assustadores, eu sei. Mas o próximo ponto é o mais traiçoeiro de todos, porque ele não dói, não pica e não se vê. É o verdadeiro assassino silencioso que engana até as análises de rotina. Chegamos agora ao sétimo ponto, e este é o mais importante de todo o vídeo. O sintoma mais perigoso da diabetes é não ter sintoma nenhum. É o silêncio absoluto. Você pode sentir-se bem, não ter dores, dormir bem e ainda assim o seu corpo estar a ser corroído por dentro. É aqui que entra o grande erro das análises de rotina que muitos idosos fazem no centro de saúde. Muitos pacientes dizem-me orgulhosos: doutor, a minha análise em jejum deu 95, estou ótimo. Mas eu respondo, isso é apenas uma fotografia de um momento. A glicose em jejum diz-me como está o seu açúcar agora, depois de ter estado 8 horas a dormir sem comer. É fácil enganar este teste se você tiver jantado apenas uma sopa leve na noite anterior. Mas o verdadeiro juiz, aquele que não mente, chama-se hemoglobina glicada, ou HbA1c. Pense nela não como uma fotografia, mas como um filme de vigilância dos últimos 3 meses. Ela mostra-nos a média de açúcar que esteve colada aos seus glóbulos vermelhos 24 horas por dia. Se o seu valor estiver entre 5,7% e 6,4%, você está na zona de pré-diabetes. É aqui que a batalha se ganha ou se perde. Acima de 6,5% já estamos a falar de diabetes instalada. O perigo para quem tem mais de 60 anos é confiar apenas na glicemia de jejum e ignorar este filme de 3 meses. O seu corpo compensa, até que um dia o pâncreas entra em falência e os sintomas explodem todos de uma vez. Por isso, o meu conselho médico é imperativo. Na sua próxima consulta, não pergunte apenas como está o meu açúcar. Pergunte especificamente, qual é o valor da minha hemoglobina glicada? Diga-me nos comentários, você sabe qual foi o seu último valor de HbA1c ou nunca ouviu falar deste nome? Agora que sabemos o problema, precisamos da solução. E não precisa de viver a pão e água. No próximo ponto, vou ensinar-lhe um ritual simples e uma ordem de comer que pode mudar estes números sem sacrifícios impossíveis. Finalmente, chegamos à solução. A boa notícia que guardei para o fim é que reverter a pré-diabetes não significa passar fome ou nunca mais comer um pãozinho. O segredo não está apenas no o quê, mas no quando e no como. Quero ensinar-lhe a regra da ordem mágica. Imagine o seu estômago como um funil. Se você comer o arroz ou o pão primeiro, esse açúcar cai direto no intestino e dispara para o sangue como um foguete. Mas se mudarmos a ordem, mudamos a química.
Comece sempre, rigorosamente, pela fibra. Em Portugal temos a sorte de ter a tradição da sopa de legumes. Coma a sopa primeiro ou uma salada. A fibra cria uma rede no estômago que atrasa a absorção. Depois coma a proteína, o peixe, a carne e os ovos. E só no fim, coma os hidratos, a batata, o arroz, o pão. Só esta mudança de ordem pode reduzir o pico de glicose em 30% a 40%, sem mudar a quantidade de comida. Segundo segredo, o passeio dos 10 minutos. Não precisa de correr uma maratona. Estudos mostram que caminhar apenas 10 minutos logo após o jantar é mais eficaz para baixar o açúcar do que muitos medicamentos. Quando você caminha depois de comer, os seus músculos acordam e sugam o açúcar do sangue para usar como energia imediata, não dando tempo dele se acumular. E sobre a fruta, nunca a coma sozinha, acompanhe sempre aquela peça de fruta com um pouco de frutos secos, nozes, amêndoas ou um pedaço de queijo. A gordura boa atrasa a entrada do açúcar da fruta. A diabetes tipo 2 não é uma sentença de prisão perpétua, é um aviso. O seu corpo está a dar-lhe uma segunda oportunidade. Agarre-a. Se quer saber exatamente o que comer ao pequeno almoço, almoço e jantar para limpar o açúcar do sangue, subscreva o canal agora. Na próxima semana vou partilhar um plano alimentar completo e prático para senhores. Obrigado por confiar na sua saúde e até ao próximo vídeo.